E daí você falava as coisas pra criança e ela ficava tirando assim. Ela olhava pra cima, ela olha pra baixo, aí ela te olha, daí tu fala, e aí ela coça a cabeça, ela não te responde. Olá pessoal, muito bem-vindos então à nossa aula de hoje, a esse vídeo em que eu estou fazendo para vocês para realmente esclarecer essa grande dúvida em que diversos profissionais entram em contato comigo me perguntando o que que faz, o que que não faz, pode essa idade, pode essa outra idade, Vânia, e agora me ajuda, por favor. Enfim, então é por isso que eu estou gravando esse vídeo realmente para ajudar vocês a dar um norte, a dar uma luz para onde vocês podem estar fazendo esse trabalho tão importante que é o trabalho com Pilates para crianças, tá bem? Então o que a gente vai falar hoje é sobre isso, né? Qual é a idade ideal, né? E aí quando a gente fala de criança, é complicado de eu te dizer a idade ideal, tá? Porque o que acontece? A criança, existe diversos tipos de criança, existe diversos tipos de idades na criança, né? E aí, por que é complicado de eu te dizer? Porque vai depender muito do desenvolvimento motor da criança, vai depender da criança, né? Eu não tenho como te dizer, olha só, tu tem que usar a idade tal, porque nessa idade é assim, 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 e só começa a partir dessa idade. Né? Então é difícil de eu te dizer isso, mas é lógico que eu posso te ajudar a ter um pouco mais de entendimento sobre isso, tá bom? Eu quero começar esse vídeo falando, né, de que idade você pode começar a trabalhar, tá? Não quer dizer que essa seja a idade ideal, tá? Mas é a idade que, no tempo que eu já venho trabalhando, com esses 4, 5 anos que eu já trabalho com Pilates para criança, eu já testei, eu já trabalhei com várias idades, eu já trabalhei com crianças bem pequenininhas, já trabalhei com crianças de mais idade, assim que eu digo, mais perto lá da adolescência, eu já trabalhei com as crianças do meio, que eu chamo, né? E é por isso que eu tenho como te dizer o que realmente funciona, o que não funciona, o que você precisa fazer numa fase de idade, o que a outra fase é mais importante, assim sucessivamente, tá? Então, primeiramente, o que eu acredito que dentro desse tempo de trabalho que eu já venho fazendo, a gente pode sim experimentar e fazer um teste com crianças, tá? A partir de... Então, eu vou botar aqui, tá? A partir de 4 anos. E isso, Vânia, é para todas as crianças de 4 anos. Eu conheço várias crianças de 4 anos, então todas elas eu posso trabalhar? Então, o que você precisa pensar nessa idade, tá? A partir dos 4 anos quer dizer que menos de 4 anos é difícil, tá? E por que é difícil? Porque realmente a criança menos de 4 anos, ela normalmente ela responde mais por imitação. Então você vai ficar complicado de trabalhar com ela, porque tudo você vai precisar fazer. E vai ser quase mais uma aula de mímica do que uma aula de Pilates, tá? Então, a criança, ela precisa estar com em torno de 4 anos, né? A partir de 4 anos, então já ter 4 anos até pra frente, tá? Porque com 4 anos, normalmente ela tem mais entendimento, ela consegue se expressar um pouco melhor, ela consegue falar com a prof, ela consegue, com o prof, né? Ela consegue dizer o que ela tá sentindo, ela consegue fazer movimentos um pouco mais complicados, ela consegue te dizer se tá gostando ou se não tá gostando, e não simplesmente chegar, porque isso também já me aconteceu, tá? Chegar às vezes com crianças mais pequenininhas, porque até 3 anos eu já trabalhei, e daí você falava as coisas pra criança e ela ficava tirando assim. Ela olhava pra cima, ela olha pra baixo, aí ela te olha, daí tu fala, e aí ela coça a cabeça, ela não te responde. Então não consegue ter, às vezes, uma comunicação eficiente com a criança um pouco menor, tá? É lógico que essa criança, ela está em desenvolvimento, ela está crescendo, ela está realmente amadurecendo, e com certeza a prof da escola, às vezes conhece um pouco mais, ela sabe como lidar, às vezes ela estava um pouco mais introspectiva, com vergonha, e aí realmente a comunicação dificultava, tá? Então, abaixo de 4 anos,
é bem complicado, tá? Não quer dizer que não dá para fazer. Eu gosto mais a partir de 4 anos, porque eu já testei, já tive alunos, já dei aula com menores disso, e com 4 anos eu acredito que já dá para ter um pouco de o que eu chamo de pré-pilates, tá? Que tu consegue introduzir algumas coisas do Pilates com essa fase de idade, com essa idade de 4 anos a partir, tá? Mas elas precisam estar, então, com o desenvolvimento. Você precisa ver, tá? E analisar o desenvolvimento, né? Motor. Às vezes até o cognitivo. Porque, por exemplo, ela precisa entender o que você está falando, né? Você diz para ela, agora eu quero que você salte, ela caminha. Agora eu quero que você corra, ela anda. Então ela precisa estar de acordo, né? Já aconteceu de ter alunos que aí a gente precisa realmente ter uma atenção especial, que pode ter alguma patologia ou alguma síndrome e tal, e aí realmente é mais complicado de botar numa turma com todos ao mesmo tempo e você não dar uma atenção específica para essa criança, né? Se a gente sabe da importância da inclusão de crianças, então você precisa saber para realmente dar um suporte um pouco melhor para essa criança que de repente vai ter essa necessidade maior, tá? Então você precisa olhar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e a maturidade da criança, tá? Importante você analisar se com 4 anos a criança realmente vai estar pronta para trabalhar. Dá para trabalhar, Vânia, com 4 anos? Dá para trabalhar. Não tem problema, você pode sim usar essa idade para iniciar. É a mais indicada, é a mais fácil, é a que fica mais fácil para mim começar? Você vai saber em breve, tá bom? Eu já vou falar sobre isso. Aí eu quero fazer os dois extremos, tá? Aonde você pode começar e até onde eu acredito que dá para você trabalhar. Então, a partir de 4 anos até, tá? E aqui, esse até, quero também que vocês não fiquem pensando, até tal idade só, eu achei que pudesse ser mais. Eu vou botar uma idade aqui que eu acredito ser a mais... a melhor para você conseguir trabalhar, tá? E a melhor em que sentido? No sentido que vai estar de acordo com aquilo que você está propondo para a criança. Que não vai ser algo que você fala de uma maneira e ela te olha dizendo, meu Deus, acho que sou criança, tá? Então você precisa perceber isso, tá? Então, até que idade eu acredito que seja adequada, tá? Até mais ou menos 12 a 13 anos, tá? Eu acredito, tá? E testei, e nas aulas que eu dou e tal, eu acredito que essa fase aqui é praticamente o limite, tá? Então eu vou botar aqui, é o limite. É o limite do Pilates for Kids, tá? E por que é o limite? Porque realmente a gente sabe que tem uma metodologia de ensino, existe uma maneira de dar aula, uma maneira de levar os movimentos. Então até essa fase de idade aqui, a criança, normalmente, ela ainda é criança, tá? E por que eu quero dizer que ela ainda é criança? Porque a partir, às vezes, de 12, 13, 14, acima de 13, normalmente a criança já não é criança. Ela já é uma pré-adolescente, ela já está entrando numa outra fase. E aí, essa outra fase é outra maneira de trabalhar. É outra maneira, é outra metodologia de ensino, é outra maneira de lidar com a criança, é outra maneira de entender a criança, é outra maneira de fazer os exercícios com ela. Então, essa idade aqui, eu acredito que seja até aqui que você consiga trabalhar com o método Pilates for Kids. A partir disso, 14, 15 anos, normalmente a criança, ela já é uma pré-adolescente, ela já tem corpo de uma pessoa adulta, né? Então você daqui a pouco já pode orientar até para ela ir fazer um Pilates individualizado ou um Pilates nos próprios aparelhos, porque ela já tem estrutura física, né, para estar fazendo os exercícios dentro da aparelhagem que a gente tanto fala, né? Por que não fazer Pilates? Por que não botar as crianças nos aparelhos? Porque o tamanho da criança não corresponde aos aparelhos. Quando Joseph criou os aparelhos, ele tinha uma média de estatura, uma média de corpo de pessoas. Então, às vezes, não tem como a gente colocar uma criança, às vezes, fazer num aparelho
que não vai fazer o exercício da maneira que foi projetado, pensado e desenvolvido. Mas a partir daqui, 13, 14 anos, normalmente a criança já está de acordo. Então você já pode trabalhar com essa criança na aparelhagem que a gente já conhece, tá? Ou então indicar, se caso você não for trabalhar com isso, ó, daqui a pouco agora você já pode partir para um Pilates adulto, fazer um trabalho então diferenciado, tá? E segue o baile. E por que eu quero dizer que vocês precisam ter atenção nessa fase, tá? Porque vai existir crianças com 12, 13 anos que você vai dizer, não, mas ela ainda é uma menina, ou é um menino, ele é muito pequenininho, ele ainda não está desenvolvido da maneira que deveria, ele ainda não está pronto. E aí, é isso que você precisa ter atenção, né? Então, tanto aqui quanto aqui, você precisa ter atenção, tá? Eu até vou escrever aqui, e aqui também, tá? Para chamar a atenção de vocês, tá? Porque aqui vocês vão precisar, mais uma vez, observar. Você vai ter que ter esse feeling, né? Você tem que perceber se aquilo que você está trabalhando ainda está surgindo, se ainda tem efeito para aquela criança. E de que maneira você consegue perceber? Você vai fazer atividade, vai fazer sua aula e você vai perceber na criança se aquela aula está sendo prazerosa para ela, se ela está gostando, se está realmente se desenvolvendo, se está ainda sendo desafiador, se realmente a criança está gostando de vir na sua aula, né? Porque o que pode acontecer? Você vai ter crianças que ainda estão mais imaturas, né? Lembra que eu falei aqui? Às vezes uma criança com 4 anos, ela não tem o desenvolvimento motor, ela não tem o desenvolvimento cognitivo, não tem maturidade para ter 4 anos. Então, provavelmente essa criança que com 4 anos não tinha isso, aqui certamente ela vai ter 13 e ainda ela não vai ter o desenvolvimento motor, cognitivo, de maturidade correspondente às crianças de 12, 13 anos também. Então, você precisa ter atenção nisso e realmente estar olhando, observando realmente as expressões da criança, a maneira como ela fala, a maneira como ela se porta, a maneira como ela fala com você, o olhar. Então você precisa realmente perceber, tá? Olhar realmente e ter atenção para essas duas linhas, tá? Tanto o início, né, os dois extremos que eu chamo, né? Tanto aqui precisa de atenção, quanto aqui precisa também de atenção, tá? Os dois extremos. Dentro daqui, né, dos 4 até os 12, 13 anos, aqui é mais tranquilo, tá? Então não precisa tanta atenção, tá? Daqui a pouco, eu vou ter aluno com, de repente, 11 anos, Vânia, que a gente sabe que hoje, né, existem meninas com 12 anos, 11 anos, 12 anos já são umas mulheres, né? Então, às vezes elas têm corpo de mulheres, mas elas não têm maturidade, ou elas ainda são muito crianças, ou vice-versa também acontece, né? Então, você precisa ter atenção, tá? Se você percebe que já não tá legal a aula, você já vê que a criança, a pré-adolescente, enfim, já não tá legal, ela tá desvinculando a aula, ela tá tirando a atenção, ela tá, sei lá, virando os olhos pra cima, que é uma das coisas que, que saco essa aula, sabe? Ai, prof, isso é de criança. Ai, prof, sabe? Aí você já viu que deu até ali, ela já precisa ter outra maneira de introdução, de introduzir o método, né? De falar com ela. É lógico que você também não vai falar, né? As crianças com 11, 12 anos, você vai chegar, oi pessoal, a prof tava com muita saudade, né? Você vai ter que falar com crianças, né? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? E tal, tenta mais ou menos estar de acordo com a idade deles, né? Então, por exemplo, aqui também, 4 aninhos, tu não vai dizer, e aí galerinha, tudo bem e tal? Não, você já vai falar de uma maneira mais carinhosa, mais infantil. Por quê? Porque eles são infantil. Então, você precisa ter esse feeling, né? 4 anos é uma linguagem, 12, 13 anos é outra linguagem, tá? Por isso que é importante a gente saber que as duas extremidades, tá? Então, saber como falar aqui e saber como falar aqui, tá? Então, isso é importante, ter essa noção de que você pode começar com 4 e você pode ir até aqui 12, 13 anos, sempre mantendo a atenção, tá? E aí, a partir de, então, por exemplo aqui, dos 5 até os 11 aqui, né?
é muito fácil e muito tranquilo de trabalhar. É muito prazeroso, é muito gratificante. Você normalmente faz as aulas fluem, flui bem, sabe? Você planeja uma aula inteira com uma dinâmica, com uma atividade, com um exercício diferente e você se satisfaz porque tudo aquilo que você pensou, planejou, está sendo executado. A criança gosta, ela sai da sua aula dizendo, ai, prof, já terminou, eu queria de novo. Inclusive, eu recebo seguidamente os meus próprios alunos, né, que já estão trabalhando com crianças. Um caso que aconteceu com uma aluna, ela me disse assim, olha só, Vânia, chegou o final de ano, todo mundo saiu, era Natal, primeiro do ano e tal, e todo mundo estava de férias. Inclusive, meus alunos estavam de férias da escola e tal, e eu fechei ali as minhas aulas, uma semana, duas, e eles me ligavam me pedindo, prof, quando é que vai voltar as aulas? Quando é que vai voltar as aulas, né? E o relato dela foi de que, nossa, como é gratificante saber que a sua aula está sendo tão legal, que as crianças querem voltar antes mesmo de abrir. Por quê? A criança, quando ela pede que ela quer fazer, é um sinal explícito de que ela ama a sua aula, que ela adora estar fazendo isso. Isso é legal, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa noção, tá? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que de 5 a 11 anos é uma fase muito boa de trabalhar, tá? Mas uma das coisas que aconteceu comigo, e eu gosto também de frisar, é que existe uma idade ideal, tá? E que idade é essa ideal que eu quero falar para vocês? Então, a idade ideal que eu quero dizer é quando a criança está, tá? Então, eu vou até botar em vermelho aqui. Ela está madura, tá? Ela está com o seu desenvolvimento, né? Eu nem vou escrever tudo para não demorar muito, né? Motor mais avançado. Aqui é referente aqui, tá? 4 anos, tá? Está mais madura, o desenvolvimento motor está mais avançado, ela está com a musculatura madura. Isso quer dizer o quê? A musculatura madura é quando realmente os músculos realmente já terminaram de fazer o que ele deveria ter feito. Por exemplo, o abdominal das crianças, a barriga da criança, tá? Quando ela é criança, 2, 3, 4 aninhos, a gente olha pra criança e a gente vê que ela tem aquele barrigão, né? Aí às vezes a gente brinca, né? Cheio de vermes. Queridas, às vezes não é vermes, né? Às vezes é o quê? É aquela barriga mais pra frente, né? Porque os abdominais delas ainda estão afastados, né? Então, o que acontece? Conforme ela vai crescendo, os abdominais vão fechando, tá? Eles vão se encontrar aqui, né? E aí, nessa idade que eu vou falar pra vocês, eles teoricamente já estão fechados, eles já estão maduros. Então, a musculatura tá madura, principalmente dos abdominais, tá? Então, aqui, a musculatura madura dos abdominais. Vou botar aqui, tá? Abdominais. Então, com essa idade, tá? Você já tem quase tudo aqui pronto, tá? O cognitivo dela também aqui, vou botar aqui, o cognitivo já é melhor, então é melhor, é mais, né? Já é melhor. E essa idade que eu quero trazer para vocês é a idade de 6 anos. 6 anos é a idade que eu considero ser a ideal, tá? E por que é ideal por causa disso? Porque ela tá mais madura, o desenvolvimento cognitivo dela já está melhor, você fala, ela normalmente tem um vocabulário melhor, ela já consegue se expressar melhor, ela entende melhor, o desenvolvimento motor tá mais avançado do que aqui, por quê? Porque se você pedir para ela fazer alguma coisa, ela já vai entender, prontamente ela já faz, ela já sabe o que é saltar, ela já sabe o que é flexionar, ela já sabe o que é rolar, ela já sabe o que é caminhar de costa, correr, enfim. É muito mais rápido de você passar as coisas quando ela já está com o desenvolvimento motor melhor, mais aprimorado, já está melhorzinho, né? É lógico que aqui não é comparado aqui, tá? É aqui comparado aqui, tá? Para começar, tá? O ideal para começar. E a musculatura, então, que eu falei, dos abdominais já está madura. Então, isso é um marco muito importante. Se a gente parar para pensar também na questão cognitiva, normalmente a criança começa a estar pronta, né, para ser alfabetizada por 6 anos.
né? E não é à toa que é com 6 anos. A gente sabe que existe diversas escolinhas, né, de crianças que já começam a tentar alfabetizar com 4, 5 anos, que na realidade, se a gente parar para pensar, nem seria tão adequado, tá? Seria o mais indicado com essa idade, porque realmente é quando você chega ao ápice do desenvolvimento e aí apresenta aquilo que ela precisa aprender. É muito mais rápido o aprendizado, então tu frustra menos as crianças. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu quero entrar realmente no mérito que me corresponde, que é o desenvolvimento realmente motor, cognitivo, do desenvolvimento da criança, de você realmente planejar as coisas que você quer fazer e quer dar nessa aula e a criança realmente corresponder. Então, com 6 anos, com certeza, você vai ter uma aula mais fácil de lidar, né? Você vai planejar, você vai conseguir implementar, você vai ver que a criança está feliz, como eu falei, e realmente isso é gratificante para vocês. Então, caso você esteja, Ivone, eu quero começar a trabalhar agora com Pilates, eu tenho o curso do método Pilates for Kids, sim, eu já fiz, eu já sei, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Que dica tu me daria? Por onde eu começo? Como eu faço, tá? E essa é a minha dica. Se você puder escolher, né? E por que eu digo puder? Porque às vezes se você daqui a pouco foi levar um projeto numa escola, que foi uma das coisas que aconteceu comigo. Fui apresentar um projeto na escola, você sabe, né, que eu sou a única profissional que introduziu o Pilates for Kids no currículo. Então, quando eu apresentei esse projeto para a escola me pediu que eu trabalhasse com todas as crianças que eles tinham, né? No turno que eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalho com crianças desde o jardim até o 4º ano, que é todas as crianças daquele horário. Então, o que acontece? Eu não tive escolha de dizer, eu quero trabalhar com tal e tal idade. Eu tive que estudar cada faixa etária e saber trabalhar com cada faixa etária, tá? Porque eu precisava realmente fazer esse trabalho que eu que eu quis fazer, propus, fui aceita e com certeza me enriqueceu muito esse meu repertório de saber trabalhar com cada faixa etária. Mas quando se eu tivesse que escolher, depois de ter passado por tudo isso, de já ter dado aula desde essas idades menores até as mais para frente, o que eu poderia te dizer? Que eu iria sim optar por 6 anos. Se eu tivesse que montar alguma coisa diferente, além do estúdio que eu já tenho, né? Que eu também trabalho no estúdio que eu digo, no estúdio que a gente chama, né? Que não é na escola, é no ambiente do seu estúdio, que também não é com aparelhos, né? É com solo. Eu trabalho lá a partir dos 5, tá? Dos 5 anos até os 12. Então, no meu estúdio lá, eu trabalho de 5, então, de 5 a 12. Isso é Vânia. Eu gosto de trabalhar dessa faixa etária, tá? Mas eu sei que 6 anos é o ideal. Não tem erro, tá? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Você não vai se frustrar. Você não vai sair da aula dizendo, meu Deus, não consegui fazer. A sensação de que não consegui fazer nada. As horas não passam porque a criança não responde. E eu sei o que é isso, que no início eu tive essa dificuldade, por isso que eu tô dizendo. 6 anos é fácil. Quando você vê, nossa, acabou a aula. Por quê? Quando a aula passa, que eu digo assim, passa rápido, é porque realmente foi show de bola a sua aula. A criança interagiu, a criança fez o que tinha que fazer, você fez, é lógico que você vai ter um planejamento para fazer, você fez o que tinha que fazer e passou rápido porque foi bom demais. Acho que ficou claro agora o porquê dessa idade, a idade ideal que eu considero, a idade ideal que você vai querer trabalhar. Mas de uma coisa eu te digo, vale a pena sim você experimentar, né? Eu sempre digo, por mais que eu venha aqui, eu dê os ingredientes, como se fosse fazer um bolo, né? Eu venho aqui, eu dei os ingredientes, eu te falo o passo a passo, eu faço o bolo pra você aqui, é diferente de você pegar os seus ingredientes lá na sua cidade, colocar lá, misturar, seguir a receita e fazer o bolo. Com certeza o meu bolo vai sair de um jeito, o seu bolo vai sair de outro, porque existem interações diferentes, o jeito que eu trabalho, o jeito que você trabalha é diferente, cada um tem as suas personalidades. O meu jeito eu gosto de uma maneira, você de repente gosta de outra, mas o mais importante é que você não deixe de trabalhar com as crianças, não deixe de fazer um trabalho que pode ser feito lá na fase
mais precoce, né, da criança, lá no início, em que ela já vai estar crescendo, né? Tu imagina, uma criança que tem a oportunidade de já ter Pilates com 4 anos, você tem dúvida do quanto ela vai ser uma criança muito mais fortalecida, vai ter muito mais clareza das coisas, vai ter muito menos riscos de ter problemas posturais, problemas de obesidade, de depressões, tantos problemas que a gente vem vendo que as crianças de hoje têm. Uma criança que você conseguir trabalhar desde os 4 anos, ela vai ter um índice muito menor do que uma criança que começar aqui, né? Porque aqui você já fez uma intervenção, quantos anos ela vem aprendendo, entendendo o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que precisa trabalhar a coluna, o porquê que ela precisa fortalecer, o porquê que ela precisa alongar, o porquê de tudo isso, né? Então, isso é importante. Então, não deixe de trabalhar, independente da idade, independente daquilo que você às vezes tem de preconceito. Ah, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou dar aula até os 12, 13 anos? Você pode experimentar e depois analisar, eu gostei, eu não gostei, vou trabalhar com até 10 então, né? Mas não deixe realmente de fazer isso. As crianças de hoje, a nossa sociedade, a nossa missão é realmente levar qualidade de vida para essas crianças. E você pode ser, sim, uma peça fundamental aí na sua cidade, aí no seu bairro, né? Onde você pode, sim, melhorar a vida de tantas outras pessoas. E com certeza essas crianças lá na frente, daqui uns 10, 15 anos, vão lembrar da Prof de Pilates, que ensinou tantas coisas importantes e que provavelmente, em função de saber de tudo aquilo, diminuíram o alto índice de riscos de ter alguns problemas, principalmente posturais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e meu beijo grande para vocês. Espero ter contribuído e ter ajudado a você realmente não deixar de trabalhar com as crianças.